Fala galera, beleza? Eu sou o Thiago Freitas, sou nutricionista e hoje é o quinto e último vídeo sobre hipertensão ou sobre a pressão alta e hoje a gente vai falar sobre a dieta DASH e estilo de vida melhorando a pressão, beleza? Mas antes de mais nada, não se esqueçam do que? Se inscrever no canal, curtir e compartilhar para mais informações como essa e para que mais informações como essa cheguem para mais pessoas, além de conferirem a minha série sobre diabetes e os vídeos anteriores também sobre a pressão alta, beleza? Então, vamos pro vídeo. E eu já vou começar o vídeo mostrando essa tabela aqui, né, que relaciona o estilo de vida, ou a alteração do estilo de vida e a possível queda de pressão associada com esse estilo de vida. Lembra que no último vídeo e em outros vídeos também eu falei que o ganho de peso ou o peso corporal tem uma resposta linear com a pressão, ou seja, à medida que o peso vai subindo, a pressão vai subindo também? Olha que interessante nessa tabela ao lado. Demonstra que um controle de peso, ou seja, o peso ficar dentro das metas de IMC, entre 18,5 e 24,99, você tem um controle pressórico muito melhor do que uma pessoa acima do peso, sobrepeso ou obesa. E muito mais do que isso. A cada 10 quilos perdido, ou seja, uma pessoa que está em excesso de peso, se ela perde por volta de 10 quilos, é esperado uma redução de 5 a 20 milímetros de mercúrio da pressão sistólica. Ou seja, a perda de peso é o tratamento mais eficaz para que a pressão diminua caso a pressão esteja elevada, beleza? Seguindo adiante nessa tabela, o segundo tópico que a gente vai conversar é justamente sobre o padrão alimentar. E a dieta mais estudada visando uma melhora da pressão seria a dieta DASH, que ela tem uma capacidade aí de reduzir a pressão de 8 a 14 milímetros de mercúrio. Vamos falar um pouquinho melhor dessa dieta para vocês entenderem ela. A sigla dessa dieta pode ser gringa, pode ser algo muito diferente, mas ela não é tão difícil quanto vocês imaginam. A dieta DASH, ela preconiza o seguinte: você introduzir mais folhas e legumes na sua rotina alimentar, quanto? Entre 3 e 6 porções por dia, além de 3 a 5 porções de frutas por dia também, o mais variado possível, e se possível consumi-las com casca, além do consumo de 1 a 3 porções de leite e derivados desnatado ou magros por dia, e a introdução de castanha, amendoim, amêndoa, nozes, ou seja, oleaginosas na rotina diária também, e não esquecendo de preferir cortes mais magros. Portanto, é um padrão alimentar que contém um possível consumo calórico reduzido, além de ter um consumo de gorduras saturadas e colesterol reduzido também. Agora, você deve estar pensando, poxa, mas deve funcionar lá nos Estados Unidos, deve funcionar para a Europa. Será que dá para a gente traduzir isso para o Brasil? E a resposta é sim. Eu pensei num padrão alimentar sem pensar em calorias, beleza? Eu estou pensando num qualitativo e não num quantitativo, justamente para vocês entenderem que é totalmente aplicável no dia a dia. Então vamos lá, café da manhã. Se tomar uma xícara de café com leite desnatado, uma fatia de pão integral com uma fatia de queijo branco e meio mamão papaya, por exemplo, com uma colher de sopa de aveia, já entraria nesse quadro aí numa dieta DASH. Se você não gostar de café com leite, pode substituir esse café com leite, por exemplo, por uma porção de iogurte desnatado com uma colher de sopa de granola sem açúcar, já zero problema, continuando com o pão com a fruta. De lanche da manhã, uma opção interessante, uma porção de fruta com aveia, uma porção de fruta com semente de linhaça, ou uma porção dessas oleaginosas que a gente conversou, amendoim, amêndoa, nozes, castanha de caju, castanha de pará, seriam outras opções interessantes. O almoço, folhas e legumes variados, isso daí eu não costumo falar para fechar, então um dia come alface, outro dia come a rúcula, outro dia come um agrião, outro dia um repolho cozido, refogado, enfim, já resolve a questão de folhas. Legumes, a mesma coisa. Um dia uma abobrinha refogada, outro dia um chuchu, outro dia uma cenoura. Só aí você já tem duas porções. Uma porção de folhas e uma porção de legumes. Aí de fontes de outros alimentos. A gente pode pensar, por exemplo, numa porção de arroz com feijão, arroz branco, arroz integral, ou numa batata cozida e uma carne magra. Peixe, frango ou um corte suíno. Por exemplo, um filé de peixe, um filé de frango ou 2 fatias médias de lombo suíno. E já zera essa questão também. E se você tiver um pouco de fome, uma sobremesa, por exemplo, uma fruta, uma laranja, uma mexerica, enfim, que daí você ainda consome um pouquinho mais de vitamina C nesse almoço, beleza? Lanche da tarde, uma fatia de queijo branco ou um iogurte desnatado também, ou 2 a 3 torradas integrais, você colocar uma fatia de queijo, seriam outras opções interessantes. Caso não consumir as oleaginosas de manhã, você pode jogar para de tarde isso também, e você já consegue ter um balanço ótimo da sua alimentação diária. E no jantar, consumir novamente uma porção de folhas, uma porção de legumes,
Se quiser rotacionar, ou seja, não consumir o arroz e feijão no jantar, mas consumir, por exemplo, um purê de mandioquinha, um purê de abóbora, ou a própria mandioquinha ou abóbora assada, seria uma estratégia. E novamente, um corte magro, ou seja, peixe, frango, um corte suíno. E se quiser colocar um omelete, um ovo mexido, ovo cozido, é uma estratégia. Percebe que não é difícil seguir? É algo lógico, organizar bem em cima das suas necessidades calóricas, em cima das suas necessidades diárias, mas é algo totalmente aplicável para nós brasileiros, beleza? E obviamente não podemos esquecer que é apenas um exemplo, isso não reduz ou tira a necessidade de passar uma avaliação nutricional ou eventualmente uma avaliação médica para conseguir organizar em cima da sua rotina. Seguindo novamente a tabela que eu lancei aqui na tela, o próximo tópico seria justamente o consumo de sal. E se você não viu, semana passada eu soltei um vídeo falando sobre alimentação e o consumo de sal e como isso pode ser individual, ou seja, algumas pessoas respondem muito e outras pessoas respondem pouco. Mas pensando no sal, o indicado é consumir por volta de 5 gramas de sal por dia, no dia como um todo, e o brasileiro costuma consumir entre 11 e 12 gramas de sal. É mais do que o dobro, é muita coisa. Como que a gente consegue reduzir esse sal da alimentação então? Reduzindo o consumo de temperos prontos já seria algo interessante, por exemplo, caldo quinor, sazon, meu sabor, enfim, utilizando o que? Mais ervas para temperar os alimentos, ou seja, você já reduz a adição de sal de uma forma geral, porque o alimento vai ficar muito mais saboroso e você não precisa tacar muito sal para conseguir equilibrar esse sabor, beleza? E quanto que reduz então da pressão? Você diminuindo o consumo de sódio, é esperado uma queda entre 2 e 8 milímetros de mercúrio de pressão sistólica, ou seja, temos as pessoas que respondem pouco e as pessoas que respondem muito no outro extremo. Então, vamos para o próximo tópico. O próximo tópico é o consumo de bebida alcoólica. Qual que é a recomendação então? Para homens, 30 gramas de álcool por dia, para mulheres 15 gramas de álcool por dia, ou seja, um consumo já considerado moderado. Na minha visão, pode ser um consumo excessivo sim, ainda mais se você consumir isso todos os dias, pode ser problemático não só para a questão pressórica, mas para outras partes do metabolismo, seja de colesterol, metabolismo hepático, renal, enfim. Cuidado com o consumo frequente de álcool e cuidado com o consumo excessivo de álcool. E eu vou fazer um pequeno parênteses aqui que não tem nada a ver com a pressão. No último ano, a Sociedade Americana de Câncer soltou um report que foi muito corajoso ao meu ver. Eles disseram o seguinte: a cada dose a mais que você consome de álcool por dia, você aumenta o seu risco de câncer e qualquer tipo de câncer. Ou seja, se o objetivo é ter uma saúde de uma forma geral, um envelhecimento saudável, o ideal, sinceramente, é evitar o consumo de álcool. Do ponto de vista metabólico, não estou pensando no ponto de vista social, combinado? Então, voltamos para o álcool. Se você reduzir o consumo de álcool, é esperado uma queda entre 2 e 4 milímetros de mercúrio. Isso daí é dose dependente. Quanto maior for o seu consumo de álcool, maior é a pressão, seja mais sob a pressão. E à medida que você reduz esse consumo de álcool, a pressão vai caindo de forma linear também. Ótimo! E por último, mas não menos importante, de estilo de vida e mudanças de estilo de vida, nós temos aqui o que? O exercício físico. Sim, exercício físico é fundamental para a manutenção da saúde do corpo. Nosso corpo ele foi feito para o movimento. Só que para pressão, o mais importante é ter rotina de treino. O nosso corpo ama a rotina de treino, aliás, ele ama a rotina de uma forma geral. Para o exercício físico, então, mais ainda. De nada adianta fazer 5 vezes na semana na primeira semana e na segunda semana não ir na academia, e na terceira ir 2 vezes e na quarta voltar a ir 5 vezes. Ou seja, não há uma rotina de exercício. Seria melhor ir 3 vezes por semana todas as semanas do que essas oscilações que acabam acontecendo. E o que é mais indicado então? 30 minutos por dia, pelo menos, de atividade física, 3 vezes por semana, onde exista uma mescla. Nossa, mescla ficou estranho, hein? Então, onde exista então uma associação entre exercício de força, tipo uma musculação, e exercício cardiorrespiratório ou aeróbico, tipo uma caminhada, um trote, elíptico, bicicleta. Então, tentar associar esses exercícios na mesma sessão seria muito mais indicado para o controle pressórico. E o profissional de educação física, ou seja, o educador físico é o profissional capacitado e habilitado para acompanhar você nesse exercício e controlar muito bem controlado esse exercício para não ter nenhum problema eventual por conta de excesso de pressão, picos de pressão. Então, respeite e valorize essa profissão. Vamos adiante. E eu tô tão acelerado e não tomei café que eu esqueci de falar os benefícios do exercício físico na pressão. Então, queda de 4 a 9 milímetros de mercúrio
com a introdução de rotina de exercício físico, ou seja, é um dos métodos mais eficazes para a melhora da pressão. Agora sim, vamos adiante. E por que eu estou acelerado e empolgado? Porque a gente já comentou a tabela e agora eu vou entrar num outro nicho de discussão de melhora de pressão por conta de um alimento e é um nicho que eu gosto bastante. Cada vez mais tem sido observado que algumas substâncias, alguns compostos bioativos dos alimentos têm a capacidade de reduzir a pressão. E hoje eu trouxe a menina dos olhos, é algo que é bem estudado hoje, bem embasado cientificamente, que seria o consumo de nitrato e nitrito através de alguns alimentos. E esse nitrato e nitrito tem a capacidade de reduzir a pressão. E vamos entender o porquê. E o expoente, ou seja, o alimento que é mais estudado e mais discutido por conta dessa queda da pressão, é a beterraba. Sim, a beterraba, aquela que as nossas mães adoravam fazer a gente comer quando a gente era pequeno, porque elas juravam de pé junto que aquilo tinha ferro, mas isso é uma conversa para outro dia. Então vamos falar de pressão. Na beterraba nós encontramos uma quantidade ótima de nitrato e nitrito, e eu trouxe essa imagem ao lado para vocês entenderem junto comigo como funciona esse ciclo no nosso organismo. Comemos a nossa beterraba ali no almoço, beleza? E dentro da beterraba a gente encontra o nitrato e o nitrito. Esse nitrato e nitrito vão sofrer ações das bactérias que nós temos na nossa boca. E eu vou fazer um parênteses, existem estudos analisando essa resposta que quando você faz um bochecho oral com um enxaguante bucal, por exemplo, você já não tem esse efeito benéfico da beterraba. Olha só que interessante. O que não é para dizer que não é para escovar os dentes, e sim para não usar o enxaguante bucal, beleza? Então, voltando para o metabolismo. Comemos a beterraba, o nitrato e nitrito está sofrendo a redução aqui pelas bactérias da nossa boca, e esse nitrato e nitrito vai para onde? Vai para o nosso estômago. No nosso estômago, por conta do pH mais ácido, dos ácidos estomacais que nós temos, esse nitrato ele é reduzido em óxido nítrico, e o óxido nítrico é importante nessa via metabólica, porque o óxido nítrico ele participa das vias metabólicas do que? De vasodilatação, ou seja, os vasos eles se alargam, eles se inflam e a pressão cai. Então é o primeiro momento que a gente observa que o consumo de nitrato e nitrito melhora a pressão. Seguindo adiante, esse nitrato e nitrito é o que sobrou, né, dessa redução, é absorvido no nosso intestino e ele vai para a corrente sanguínea. Na corrente sanguínea ele tem duas vias. A primeira vai ser excretado em nível renal, ou seja, a gente excreta pelos rins, quanto entre 50% e 70%, ou seja, uma alta excreção, e o restante vai ficar livre circulante na nossa corrente sanguínea para ter toda essa ação vasodilatadora, mas uma parte vai retornar para a nossa boca através do sistema enterossalivar, ou seja, isso vira um ciclo. Nós comemos nitrato e nitrito, tem todos esses benefícios, uma parte é excretada, outra fica livre circulante e volta para a nossa boca para cair no estômago, ter todo aquele efeito de óxido nítrico e vira um ciclo. Por isso que é importante o consumo frequente de alimentos fonte de nitrato e nitrito. Então, quais são os alimentos fonte? Nós temos então a avelã, salsinha, alho poró, repolho, endívia, aipo, agrião, alface, beterraba, espinafre e rúcula. Ou seja, não precisa comer mundos de beterraba se você não gosta de beterraba. Olha o tanto de alimentos que acabam acontecendo no nosso dia a dia que são fontes de nitrato e nitrito. Então, dá para consumir sim na nossa rotina. E agora você deve estar pensando, mas Thiago, é clinicamente relevante consumir esse tipo de alimento? Ou é mais a parte de um metabolismo que a hora que você vê no dia a dia não tem efeito nenhum? E a resposta é sim, é clinicamente relevante, e eu trouxe um artigo para ilustrar isso muito bem. É um artigo super bem desenhado, super bem conduzido, duplo cego, com placebo controlado, e ele foi realizado, e isso que brilha meus olhos, em um ambulatório. Então, vamos lá. Logicamente foi num ambulatório do Reino Unido, mas isso não desmerece o trabalho, pelo contrário, deixa ele mais bonito. Então, o estudo foi o seguinte, eles chamaram, para participar desse estudo, pacientes com a pressão descontrolada, e eram pacientes de nível ambulatorial, e eles utilizaram o nitrato nesses pacientes por 7 dias e monitoraram a pressão. E de forma muito brilhante, foi observado que a pressão, sim, cai após um estímulo de nitrato. Nesse estudo em específico, eles utilizaram um suco de beterraba concentrado, então não tinha que comer a beterraba, mas eles recebiam já um suco padronizado de beterraba para ter a mesma quantidade de nitrato para todo mundo. Vale ressaltar que nitrato é dose dependente e momento dependente.
Então, como o metabolismo do nitrato ele se estende aí de 4 a 8 horas mais ou menos, depende muito da pessoa e do que você consumiu, então é esperado que no meio desse ciclo a pressão caia e depois ela volte a normalizar. Portanto, o ideal é tentar fracionar esse consumo de nitrato, como no dia a dia, comendo uma porção, por exemplo, no almoço e outra no jantar, você vai ter essa resposta de nitrato mais flat todos os seus dias. Interessante, né? Portanto, vocês já perceberam que para um controle pressórico, um estilo de vida mais equilibrado é fundamental. Desde exercício físico, controle alimentar, manejo de estresse, controle de sono, ou seja, um sono melhor organizado, evitar fumar, e aí pode ser cigarro, cigarro eletrônico, outros tipos de fumo, tabaco, cachimbo, narguilé, enfim. O ideal é evitar fumar para você não ter esses picos pressóricos durante o seu dia e durante a sua semana, durante o seu mês, durante a sua vida, beleza? Então, aqui a mensagem é clara. É possível ajustar o padrão alimentar para você ter um controle pressórico melhor? Sim. É possível ajustar a rotina e estilo de vida do ponto de vista do exercício físico? Sim. E é possível com o uso de temperos mais caseiros, temperos, por exemplo, mais naturais, melhorar a pressão? Sim, sim e sim, beleza? Me digam, o que vocês acharam desse vídeo? Deixem aqui nos comentários se vocês já mudaram alguma coisa do estilo de vida de vocês para melhora da pressão. Eu também gostaria que vocês deixassem aqui nos comentários o que vocês gostariam de ver nos próximos vídeos. Eu penso em começar agora a próxima série de doenças, patologias, com o terceiro pilar das doenças crônicas, que seria o colesterol elevado. Me deixem aqui o que vocês acham dessa ideia, beleza? Então não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir e compartilhar para mais informações como essa. Eu sou o Thiago Freitas, sou nutricionista e até semana que vem, galera. Falou, valeu!